Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa da EJA Fase M2. E como vocês já me conhecem, sou a professora Angélica Rosa e hoje, antes de iniciarmos, é claro, vamos trabalhar os nossos desafios de cada aula, Cada aula tem um desafio diferente. E na aula anterior, quem lembra aí? Foi pensar em duas pessoas queridas aí, em que você colocaria o nome de uma comida deliciosa, Colocaria o nome delas em homenagem. Pensaram quais seriam essas duas pessoas? Eu pensei em duas, e vocês? Vamos lá? Eu quero ver quem conseguiu esse desafio. Então, o meu foi justamente João. Olha aí, ó. Eu coloquei João em homenagem ao meu pai. E João tem duas sílabas aí compondo a palavra, o nome João. E aí estou homenageando o meu pai tão querido, que não está entre nós mais, mas eu estou homenageando com o nome de uma deliciosa comida. E pensei em Chiquinho. Chiquinho foi um amigo de infância. E aí eu pensei nele, mas vocês podem colocar assim, ô professora, mas Chiquinho tem muitas letras. E aí, será que Chiquinho tem 3 sílabas mesmo? Vamos tirar a dúvida comigo, todo mundo aí em casa, Chiquinho. Então, a gente comprova aí que Chiquinho tem 3 sílabas formando a palavra. E o tema da aula de hoje é escrita do nome próprio em diversas situações do cotidiano. Vocês vão amar essa aula, porque a gente vai ver o uso do nome próprio em várias situações do dia a dia. Então, nós vamos estudar hoje nome próprio versus apelido. Comece a pensar aí, qual é a diferença entre nome próprio e apelido. Os tipos de letras que são usadas na escrita do próprio nome. A importância de termos nome e sobrenome. Já pensaram nisso? Qual a importância de termos um nome e um sobrenome? Registros permanentes do nome próprio. Então aí vocês começam a pensar, onde é que eu registro o meu nome e que fica permanentemente, onde eu vejo o meu nome registrado e que fica permanentemente. Comecem a pensar, porque nós vamos estudar isso na aula de hoje. Então, vamos ver. Pensaram na diferença do nome próprio e do apelido? Para a gente poder ter essa discussão, esse diálogo, é importante que a gente conheça o que é nome próprio. E aí, você de casa, o que é apelido? Vamos pedir ajuda, do dicionário, que a gente aí vocês já sabem procurar as palavras. Pega o dicionário aí que você tiver em casa e vamos procurar primeiro, a palavra apelido, Começa com a letra A e vocês podem estar identificando aí no dicionário. Então, apelido é o nome que se dá a alguém em lugar do seu próprio nome. Então apelido não é nome, tá? A gente dá em lugar. Mas ele não é o próprio nome, porque o próprio nome, o nome que denomina uma pessoa ou entidade determinada. Então, há uma diferença aí, quando você nasce, sua mãe colocou o nome, seu pai, colocou o nome em vocês, esse é o nome próprio. Já o apelido, vou dar um exemplo, o meu é Angélica, mas tem amigas que me chamam de Jeca. Então, esse é o apelido que amigos mais íntimos me dão, tá certo? Há uma diferença aí, o meu nome de batismo é o nome que minha mãe colocou em mim e o apelido é aquele que as pessoas próximas a você desejam chamar de uma forma carinhosa. Então, eu trouxe aí alguns nomes que podem ser o que algum de vocês aí ter esse nome. E tem apelidos que são um aspecto afetivo, aquele jeitinho de chamar você com aquele carinho. Então vamos ver. A Maria. Vamos ver, tem gente que chama Maria de Mar. E aí, você em casa? Você Maria. Será que alguém chama você de Mar, para diminuir, para não dizer o ria, é de Mar, com carinho? E Carolina. Carolina é fácil. Acho que muita gente que é Carolina tem um apelido de Carol, para diminuir mais aí esse nome, Carol,
Eliane, Lili. Você pode ter outra Eliana em casa, mas esse aí eu trouxe Lili porque eu já conheço outras Elianes e que chamam de Lili, né? É um apelido. E Paulo, ó, Paulinho, né? Aquele jeito carinhoso de chamar, Paulinho, né? E dando aquele apelido que é de forma afetiva. Pedro. Já isso aí, ó, Pedrão. A gente vê aí que a pessoa está chamando Pedro, tá, ó, elevando, ó, Pedrão. E agora, a gente vai observar também que existem aqueles apelidos que não tem nenhum vínculo ou nenhuma vinculação com o nome próprio da pessoa, tá certo? Então, você que está em casa pode ter um apelido que não tenha nada a ver com o seu nome. Ó, então a gente traz como uma referência o nome Roberta, e aí a gente tem como apelido Mel, mas é um jeito doce de chamar, né? Porque tem vezes que as pessoas são tão doces e aí apelidam de Mel. Roberta Mel, não tem nada a ver com o nome, mas é um apelido carinhoso. E agora nós vamos ver quais tipos de letras são usadas na escrita do nome das pessoas. Nós trouxemos aí uma lista de nomes em ordem alfabética, que também a gente sempre está retomando nessa questão da ordem alfabética, sempre está lembrando o quanto é importante no dia a dia. E essas letras, vamos lá, grafadas de vermelho, são as letras maiúsculas, que a gente também já trabalhou em outras aulas, tá certo? E aí a gente observa que as palavras, no caso os nomes e sobrenomes, eles são compostos por letras maiúsculas, né? A primeira letra, olha aí. Olhando o alfabeto como referência, a gente viu os tipos de letras que existem. Cursiva, lembram? De imprensa. E aí a gente apresenta as letras de imprensa, maiúsculas e minúsculas. E no início aí de cada nome, né, a gente observa que a letra é maiúscula. E também os espaçamentos, né? Cada nome, depois vem o sobrenome, ó. Tem os espaços entre as palavras. Observem isso no momento de registrar o seu nome próprio, ok? Agora, qual a importância de termos o nome e sobrenome? Você já parou para pensar sobre isso? Qual é a importância? O que é sobrenome? Qual é o lugar que ele ocupa? Vem em primeiro ou em segundo lugar? E aí? Vamos para o Aurélio de novo. Vamos aí para o nosso dicionário para que possamos pensar sobre isso. O sobrenome é o nome de família que se segue ao nome de batismo. Angélica, meu nome de família é Silva. Então eu tenho Angélica Silva. Eu digo Rosa porque está no meio, mas o de família mesmo é o Silva. E aí eu trago como exemplo o meu próprio nome, né? Angélica Rosa da Silva. E trago Maria José de Lima. Vejo que o nome vem primeiro, está em vermelho, e em seguida segue o sobrenome, que é o nome da família. Qual a importância de termos o nome e sobrenome? Já pararam para pensar sobre isso? Então, define desde o nascimento a nossa identidade como cidadãos e cidadãs civis, providos de direitos e deveres. Então, é direito nosso termos o nome e o nome da nossa família. Isso está garantido, presta bem atenção, no Código Civil Brasileiro, no artigo 16. Toda pessoa tem direito ao nome, nele compreendidos o prenome e o sobrenome. Então, isso é o nosso direito de nascermos e termos direito ao nosso nome e o nome de nossa família. Onde podemos observar o registro permanente do nosso nome? Vamos lá? Ó. No registro da certidão de nascimento, o nosso nome lá é permanente. Na caderneta de saúde, as crianças, né, quando nascemos, nós temos essa caderneta, onde tem um cartão de vacina, e lá também é permanente. Na identidade, na carteira de trabalho, estou trazendo alguns documentos no título eleitoral. Então, aí a gente tem esses documentos onde o nosso nome está lá permanentemente. E em que momentos escrevemos nosso nome? Pensem aí em casa. Em que momentos a gente precisa estar lá assinando o nome, escrevendo o nosso nome? Então, assinar um documento significa autenticar. Cuidado quando vocês assinarem qualquer documento.
Tenham ciência do que vocês estão assinando, porque vocês estão autenticando o documento, dizendo que ele realmente é verdadeiro. Ou seja, reconhecer como verdadeiro e íntegro o seu conteúdo. Então, muito cuidado ao assinar qualquer documento, tá certo? Fica aí a dica. Então, nós assinamos em abertura e reconhecimento de firma, em matrículas, identificação eleitoral, currículos, contratos, atas, ponto, documentos pessoais. Então, a gente, quando assina o nome, a gente está dizendo que tudo que está ali escrito, ó, é verdadeiro. Cuidado! Então, agora, quando a gente está falando em documentos pessoais, nós vamos agora trabalhar um tipo de documento que a gente também assina, que dizendo que tudo que está nele é verídico. Quem já viu essa ficha em algum lugar? Cadastro, ficha de dados pessoais. A gente vê muito, né? Então, a gente agora vai ver como preenche. Tem algumas dúvidas que surgem no preenchimento e a gente vai tirar agora. Primeiro, o nome completo. E aí eu trago o nome de Severina Maria Ribeiro. Está o nome da pessoa e ela está datando aí a data de nascimento, 24/3/1975. Sempre pede o nome da mãe. Todos esses dados estão também no registro de nascimento, né, na identidade da gente. É um documento que traz esses dados. E aí a gente vê, ó, Maria Silva Alves é o nome da mãe. Vejam que o nome da mãe é o sobrenome dela, como a gente falou, que é o nome da família. O nome do pai, José Severino Ribeiro. Natural. Muita gente tem essa dúvida. O que é natural mesmo? O que é que eu vou colocar? É onde você nasceu, a cidade que você nasceu. Então, aí ela nasceu em Paulista, natural de Paulista. Do UF, que é a Pernambuco, que é o nosso estado, unidade federativa. E a nacionalidade é o país que a pessoa nasceu, brasileiro. Vem o endereço, Rua das Flores, número 100, bairro Nobre, cidade paulista, o telefone, e aí faz o registro, o e-mail, faça seu e-mail se você não tiver, porque ó, todo mundo hoje pede e-mail nos documentos, e vem a assinatura, né? Então, estou dizendo que tudo isso aí é verdadeiro, é verídico, então cuidado em tudo que você vai assinar, porque a gente está dizendo, confirmando que é verdadeiro que está ali, aquele conteúdo, ok? E agora, vamos para o nosso desafio. Chegamos ao final da nossa aula e vamos para um desafio. Esse desafio está uma delícia. Eu vou responder, viu, quando a gente voltar na próxima aula, vou contar um pouquinho da história do meu nome. O desafio é, você conhece a história do seu nome? Já parou para pensar? Alguém já lhe disse? Sua mãe já lhe contou? É tão importante, né? Porque o nome surge de alguma história. Pense na história do seu nome e pesquise sobre ela se você ainda não conhece. Pesquise a história do seu nome e registre em seu caderno em forma de texto ou desenho. Essas duas formas você pode estar usando aí para registrar a história do seu nome, que é tão importante. Eu amei esse desafio, porque na próxima eu vou trazer a minha história, a história do meu nome para você, contada pela minha mãe. Na minha infância, né? Então, eu tenho uma história, meu nome tem uma história, eu tenho certeza que você também tem uma história. E terminando a nossa aula de hoje, vou deixar para vocês uma frase de Paulo Freire. Não há saber mais ou saber menos. Há saberes diferentes. Então, nós estamos aprendendo. Eu aprendo com você, você aprende comigo e nós aprendemos juntos. Então, até a próxima aula, se Deus quiser.